Amém. Boa noite, graças e paz, igreja. Amém? Como é que vocês estão? Tudo certo? Com saudade de vocês. Quem está visitando a gente aqui hoje? Eu sei que eu tenho um amigo aqui já. Um visitante, 2, 3, 4. Nossa, tá cheio de visitante aqui. Show de bola. Sejam muito bem-vindos. No final do culto a gente troca uma ideia, conversa, se conhece melhor, tá? Hoje eu trouxe um amigo meu aqui também, que é o Silvano. Já veio aqui em algumas ocasiões. Para quem não sabe, aí, o Silvano é um dos maiores maratonistas de Goiânia aí, ó. 5º lugar na maratona de Goiânia. Farei? Estou expondo meu amigo aqui, desculpa. Gente, muito boa noite. Preparei uma mensagem hoje para a gente conversar como igreja, que eu acredito que é um tema muito importante para a igreja como um todo, né? Para o desenvolvimento e para o amadurecimento da igreja. O tema da mensagem de hoje é sobre unidade, né? Vocês viram, devem ter visto lá no grupo que eu coloquei lá incentivando os irmãos. É uma prática que eu e a Duda a gente tem desenvolvido nos anos, que é ter o hábito de todo domingo, não somente domingo, mas durante a semana, nos finais de semana, você abrir a porta da sua casa para receber alguém, para compartilhar a mesa, para você comer, para você ter um café, enfim. Isso é muito bom, isso é muito importante, isso é bíblico. A Bíblia diz que nós precisamos ser hospitaleiros, temos que estar com realmente a porta da nossa casa sempre em condições de atender aos nossos irmãos. Esse final de semana mesmo eu estava em casa. Isso é muito comum no meio militar, né? A gente tem aqui vários militares, né? Então o militar, como é que funciona? Eu tenho um subordinado lá. Na sexta-feira ele precisava de uma hospedagem lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Isso para domingo. Então era sexta-feira à tarde, ele precisava para domingo. E aí rapidamente eu coloquei lá no grupo, a gente tem um grupo, a minha turma, né? De militares da minha turma. Alguém pode hospedar esse militar? Prontamente, alguém falou, não, tem aqui, tem ali e tal. Em menos de 2 horas eu consegui uma hospedagem para ele lá em domingo, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de graça. Né? E esse é o tipo de coisa que nós precisamos ter no nosso meio como cristãos. É eu ter como é que se diz? A abertura, né? De precisando de alguma coisa, eu ter a certeza de que algum irmão que está sentado aqui, não só o pastor, não só os líderes da igreja, ele vai poder me ajudar de alguma forma. Mas para a gente construir isso, porque isso é uma construção, a gente precisa aprender sobre o princípio da unidade, que é o que a gente vai conversar hoje aqui. Né? Então, no meio militar isso é muito mais fácil, por quê? Né? Por exemplo, vou falar aqui sobre Silvano e Roberto. Silvano e Roberto são capitães também, são da minha turma. A gente se conhece desde 2013. A gente passou 5 anos em internato, morando junto. Então chega um momento que você não aguenta nem mais olhar um para a cara do outro. Mas você desenvolve uma unidade, uma intimidade tal, que você sabe que se você precisar daquela pessoa, você pode contar com ela. Você já passou perrengue com ela, você já passou dificuldade com ela, você já chorou com ela, Então, é igual casamento. Quando você olha para o seu cônjuge e vê uma cara diferente, né, você já sabe. Ou eu vacilei, ou tem alguma coisa errada, ou ela está mal, ou ela está na TPM, ou as crianças estão deixando ela... Né? Então, esse tipo de intimidade, ela deve ser trazida também para a igreja, mas isso só vai existir quando nós entendemos o que é unidade. Amém? Vamos ler rapidamente um texto base aqui, que está lá em Gênesis 11, no versículo 6. Esse texto ele vai falar sobre, quem sabe dizer? Tá a foto ali, tá fácil, né? O que é isso aí? A Torre de Babel. Quando você abre aí Gênesis 11, 6, vai falar sobre a Torre de Babel. Eu acho esse texto ele muito forte e ele vai mostrar o poder que existe nesse princípio da unidade. Por isso que eu quero que você preste muita atenção. Vou ler aqui na NA, Gênesis 11, versículo 6. Eu vou ler desde o primeiro versículo ali, verso 1 do capítulo 11. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa e disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre
que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, agora presta atenção nisso aqui, olha o que Deus vai sair lá do trono dele, vai descer para ver um povo iníquo, rebelde, se rebelando contra ele. E o que ele vai dizer sobre esse povo? Presta bem atenção. Versículo 6. Eis que o povo é o quê? É um. Todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá o quê? Restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. E assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Olha só que poderoso isso. O próprio Deus está falando que um povo que tinha unidade de propósito, unidade na forma de falar, uma língua, não teria restrições para o que eles haveriam de fazer a partir do momento que eles começaram aquela obra. Isso é muito forte. E a primeira coisa que eu pontuo é o quê? Aqui a gente pode falar sobre o princípio da unidade com várias aplicações. Eu vou tentar me restringir, obviamente, ao contexto da nossa igreja. Muito obrigado. Deixa eu botar aqui. Obrigadão. Essa aqui é a melhor água que existe no Brasil. Se você for ver, né, esses coaches hoje em dia, até alguns cristãos, né, palestrantes, eu vou exemplificar aqui o Thiago Brunet. Quem conhece o Thiago Brunet? Alguém conhece o Thiago Brunet? Se você for observar muitas pregações deles, né, eles vão pegar, eles chamam de, o Thiago Brunet ele fala de princípios milenares. Toda essa galera que tem dinheiro pra caramba aí, ó, milionário e tal, quando começa a estudar e a aprofundar no autodesenvolvimento, eles sempre vão cair aqui, ó. Princípios milenares que são guiados pela palavra de Deus. Provérbios, né? Princípios bíblicos, vão ler história de José, vão tirar vários princípios daqui. E um desses princípios é a unidade. A gente pode usar isso aqui para falar de unidade no casamento, pode falar de unidade no meio empresarial, nos negócios, na família. Ele tem aplicação em todos os lugares, em todas as situações, em todos os contextos, porque é um princípio, é um fundamento que Deus está disponibilizando, nos ensinando. Isso faz parte do que a gente chama de graça comum, porque está disponível para todos os homens. A Bíblia diz que Ele colocou no coração do homem o discernimento do bem e do mal. Então, independente de você ser crente ou não, o homem ele sabe o que é certo e errado. A gente chama isso de lei moral. É o que habita no coração do homem ao ponto dele saber que ele está fazendo certo ou errado. Por isso que a Bíblia diz que todos os homens eles são indesculpáveis diante de Deus. Porque simplesmente de estar nesse mundo, nessa criação, você consegue chegar à conclusão, de forma lógica, de que existe um Deus. Mas para você se sujeitar, você precisa de uma ação espiritual. Aí já é outra questão, né? Então, para não me perder aqui, esse princípio ele é muito importante. Você pode aplicar ele na sua vida, né, nos seus negócios, enfim. Mas eu quero que a gente pegue esse princípio para aplicar na nossa igreja, na nossa vida comunitária, no nosso relacionamento uns com os outros. Isso é muito importante, ok? Uma curiosidade sobre a Torre de Babel. Quando eu começo a preparar a palavra, eu sou um pouco TDAH, então eu começo a fazer umas pesquisas e vejo algumas curiosidades, né? Quem conhece o Flávio Josefo, já ouviu falar? É um historiador judeu muito famoso. Ele fala que o responsável pela Torre de Babel foi um cara chamado, quem sabe? Deixa eu ver se vocês sabem. Nimrod, já ouviram falar de Nimrod? Isso é uma hipótese, tá? Não é verdade, não é totalmente verdadeiro. Nimrod ele é citado na Bíblia como um dos primeiros grandes valentes e guerreiros. E Flávio José complementa na história dele, falando que ele foi um dos responsáveis por criar um grande império tirano e começou a construir a Torre de Babel. E ele fala que uma das motivações do povo ao construir a Torre de Babel era não permitir que a humanidade fosse dizimada novamente por causa do dilúvio. Sabia disso? Então eles queriam chegar aos céus para meio que não serem mais atingidos por um possível dilúvio, né, da parte de Deus. Mas isso é só uma curiosidade, tá? Só para prender a atenção de vocês. Vamos lá. Continuando aqui. Então, não é sobre unidade empresarial que a gente vai falar hoje, obviamente, mas a unidade como mandamento e um desejo de Deus para a sua igreja, que eu e você precisamos aprender para praticar. E nada melhor do que a gente pontuar primeiramente o que não é unidade antes da gente entrar
no que verdadeiramente é unidade. Passa para a gente, por favor, Guilherme. Então, o que não é unidade? Unidade, irmãos, não é isso aqui que nós estamos aqui, ó, nesse momento. Unidade não é quantidade. Unidade não é um ajuntamento de pessoas. Unidade não é simplesmente nós estarmos reunidos debaixo de um teto. A unidade, ela transpassa isso. Para eu ter unidade, eu preciso ter intencionalidade, eu preciso ter propósito, eu preciso ter direção, eu preciso ser vulnerável, eu preciso ter qualidade de relacionamento. Senão nós estamos aqui simplesmente nos reunindo. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós unidade. Que nós sejamos um. Né? A Bíblia fala, ó, onde 2 ou 3 estiverem o quê? Reunidos em meu nome. Então não é só estar reunido. É reunidos com um propósito. Então a primeira coisa que eu tenho que ter na minha cabeça é, por que eu estou vindo aqui me reunir todo domingo? Para que eu estou sentando aqui todo domingo? É só para eu parar e olhar para alguém que vai trazer algo, né, que vai edificar minha vida? Porque se for, não é essa a unidade que Deus espera de mim e de você. E nós precisamos amadurecer isso. Outra coisa importante, a unidade, ela é conquistada, ela não é desenvolvida. Né? Isso aí qualquer um que é casado vai saber. Para eu ter unidade no meu casamento, para eu me tornar um com a minha esposa, com a minha mulher, com meu marido, não basta, né, nós apenas nos relacionarmos. Tudo bem, isso vai ser uma só carne. Mas você ser um no sentido de ter um propósito, de ter um plano, de ter um objetivo na vida como casal, isso é construído. Para quem participou, né, na última quarta-feira, Reginho estava lá com a gente. Foi uma bênção, né? A gente teve lá a presença do pastor Edemar e da pastora Janete. E foi uma, como é que eu posso dizer? Foi quase um encontro VIP, né? A gente pôde fazer um monte de perguntas lá para eles compartilharam a vida deles. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que eles, lá no início do casamento deles, deixaram bem claros quais eram... Ah, a Silmara estava lá também. Quais eram os objetivos que eles iam traçar como família, como casal, até o final da vida. Para que a partir desse propósito, eles se unissem, tivessem unidade e pudessem construir esse objetivo. Porque a Bíblia é bem clara, né? Jugo desigual não funciona. O que é jugo desigual? Cadê? Ó, quem está namorando aí? Vou colocar aí. Já está noivo ou está namorando ainda? Não. Você está noivo ou está namorando? Vamos com você mesmo. Estão namorando ou está noivo? Está namorando. Então, esse é um versículo que todo namorado sabe, né? Que a Bíblia fala para a gente não entrar em jugo desigual. Só que a gente aprende, né? Pelo menos eu que sou criado em igreja, que jugo desigual nada mais é do que não poder namorar com quem não é crente. Não é assim que a gente aprende? Mas o jugo desigual ele vai muito além disso. O jugo desigual é o quê? O jugo, para quem não sabe, né? É aquela peça que une a cabeça de 2 bois, né? Igual no casamento, 2 bois. E aí, se um boi quer ir para cá e o outro quer ir para lá, vai dar certo isso? Não vai dar certo. Isso é um jugo que desigual. Eles querem ir para direções opostas e, obviamente, vão entrar em conflito. Né? Então, a Bíblia vai nos orientar, lá em Efésios 4, a nós fazermos de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4. Esse texto é muito importante para você entender a unidade e como Deus espera a unidade da gente. Ele vai falar o seguinte, olha só, deixa eu abrir aqui rapidamente. Abre aí, por favor, Guilherme. Efésios 4, a partir do versículo 1. Paulo ele vai orientar a igreja de Éfeso, né, falando sobre unidade. Ele vai dizer o seguinte, olha... tá aí. Por isso, pode passar. Vivam da vocação e tudo mais, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Primeiro ponto, vai, pode passar. Fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, olha só, a gente já percebe que a unidade ela não é conquistada num processo que não envolva o quê? Sacrifício, dor, tempo, abrir mão. Não vai rolar. A gente não vai ser a gente não vai ser íntimo, a gente não vai ser irmão em Cristo, como a gente fala que é, se a gente não se esforçar para isso. Se a gente não marcar um almoço no domingo, se a gente não abrir a porta da nossa casa, se a gente não tiver intencionalidade, isso não vai acontecer, porque isso é algo que é conquistado a partir de um esforço consciente, intencional, assim como é no casamento.
O outro ponto que ele vai pontuar aí nesse versículo é o seguinte, que a unidade da igreja, ela é dirigida pelo Espírito. Então a unidade da igreja, ela é dirigida por quem? Por Deus. Porque quem dá o propósito, o direcionamento da igreja, o objetivo da igreja, não é o pastor. O pastor é o meio, é a pessoa por meio de quem o Espírito ele vai trazer o senso de propósito, né, para onde a igreja deve caminhar. E a partir desse propósito, que é dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, aí sim a igreja vai se unir e vai caminhar no mesmo propósito. Seja o grupo das mulheres, seja o departamento infantil, seja o departamento de jovens, seja o departamento musical, né, de louvor. Mas é muito importante que, independente de onde você esteja atuando dentro da igreja, você precisa ter a consciência de que essa unidade ela deve ser buscada. Se eu estou no louvor, eu preciso entender que deve existir uma unidade de espírito em quem está ministrando aqui. Se eu estou ministrando lá no departamento infantil, eu preciso estar alinhado com que a líder do ministério ela tá compartilhando, né, na sua intimidade com Deus. Eu preciso estar alinhado com aquilo que o Espírito Santo ele quer dar de direção para a sua igreja. E por que é importante a gente entender a unidade? Porque hoje nós vivemos uma crise dentro das igrejas evangélicas, onde nós achamos que ajuntamento é um sinal de crescimento saudável, não necessariamente isso. Eu tive 2 avós que morreram por conta de câncer. Um foi câncer do pulmão e o outro foi, acho que da laringe, não lembro agora. Mas o que é um câncer? Um câncer, ele nada mais é do que um aglomerado, um crescimento de células desordenadas. Então nem todo crescimento exponencial ele é algo saudável. Nem toda igreja lotada é sinal de saúde. Eu preciso entender isso. Eu preciso me atentar para isso. Senão a gente começa a se ajuntar sem um propósito. A gente está aqui, cada um tem um propósito, cada um está com a cabeça em um lugar, cada um tem um objetivo ao estar aqui dentro, e nenhum de nós está sendo verdadeiramente dirigido pela unidade de espírito. Porque quando a gente tem um culto, uma igreja, um corpo de Cristo dirigido pelo Espírito, é outra coisa, é outro culto, é outro louvor, é outra ministração, é outra oração. Porque o Espírito ele fala. E ele não fala só pelo pregador, ele não fala só pelo louvor, não, ele fala por meio de todo mundo, porque todo mundo está conectado nesse Espírito. Entenderam a diferença? E aí todo mundo é capaz, eu ia falar isso no final, de ver uma pessoa entrando, pum, tem que orar para essa pessoa. Senão a gente cai no erro de quê? Eu venho no domingo, você fica incomodado que eu fico andando. Eu venho domingo aqui para a igreja, eu sento aqui, ó, pá, dobro a minha perninha, fico olhando. E eu não consigo visualizar quem está do meu lado. Por quê? Porque eu não estou em unidade de espírito. Eu preciso ser capaz de parar de olhar só ali para o púlpito e olhar para o Jales. Jales, está precisando de uma oração? Eu vejo que você está meio cabisbaixo hoje. Quem comunica isso? É o Espírito. É a unidade, né? Vou dar um exemplo para vocês. Domingo passado, eu saí do culto dos adolescentes, agora eu estou puxando a orelha dos adolescentes ali também de manhã, de vez em quando. Hoje eu dei aula. Aí semana passada eu estava com o Zé lá, aprendendo lá para ver como é que era o clima ali, para ver se eu ia perder mais cabelo ou não. Aí, quando eu cheguei aqui, estava aquele final de culto, né? Era ceia. Aí minha mulher falou assim, ela faz todo culto comigo, né? Ela fala assim para mim, tá vendo aquele irmão ali? Eu acho que ele precisa de uma oração. Aí eu fui lá e orei por ele, nem conhecia ele, era um visitante, o nome dele era Jonatas, inclusive. Eu sei que eu orei por ele e ele começou a chorar pra caramba, começou a chorar. Aí acabou, no final do culto ele foi lá até mim, aí ele foi lá, desabafou e falou, olha, eu não ceava há não sei quantos anos, e eu me senti em casa, e não sei o que, ele começou a falar e tal. E aí eu pensei dentro de mim, cara, será que se todo mundo tivesse essa percepção no espírito de que ele precisava ser abraçado, que ele precisava de uma oração, imagina quanto mais edificado a vida dele não teria sido naquele dia, né?
Agora, poderia ter acontecido outra coisa, que era o quê? Eu ignorar a voz do Espírito, que falou por meio da minha mulher virtuosa, e ele foi embora e ficou por isso mesmo, né? Então nós temos que estar atentos a isso, como igreja, né? Todo mundo tem que estar atento nisso. Só que isso só vai acontecer se nós tivermos o quê? Unidade, intimidade, relacionamento, né? É muito ruim quando isso acontece muito, né? Pessoal, louvor, vai lá, dá a mão para quem está do seu lado, abraça, ora, então que você fica, né? Aquele, sai, não aguento. Esse irmão não passou perfume hoje. Mas por que a gente tem esse bloqueio? Porque a gente não está realmente disposto a desenvolver intimidade uns com os outros, né? Então a gente se trata como se a gente fosse desconhecido. Só que esse negócio de ser irmão em Cristo deveria ser algo sério. Porque a gente não trata o nosso irmão de sangue de qualquer forma, não é verdade? Se o seu irmão te ligar agora aí, um irmão, uma irmã, um parente próximo, um primo, e falar assim, socorro, o que você vai fazer? Na hora, né? Se o seu irmão entra aqui na igreja desesperado, pedindo socorro, o que você vai fazer? Na hora, vai lá, vai abraçar ele, você vai pedir pelo amor de Deus, vai fazer uma vaquinha, alguma coisa você vai fazer. Por quê? Você tem apreço por ele, né? Então é esse tipo de intimidade que nós precisamos desenvolver também entre nós aqui dentro. Eu ser capaz de olhar para o Dom e falar, Dom, tem alguma coisa errada aí contigo aí hoje. Você não está bem, entendeu? Está pedindo alguma coisa? Quer uma oração? Quer não sei o quê? Eu tenho que ter essa sensibilidade. Isso não deve ser, como é que se diz, exclusivo do pastor, do presbítero. Não, isso é para todo mundo, porque todo mundo tem uma função no corpo, não é assim? Todo mundo tem um dom, tem algo para compartilhar, né? Então vamos continuar aqui, que senão eu vou me perdendo no meu TDAH e não sigo. Tô brincando, não sei nem se eu tenho TDAH, nunca fui no psicólogo. Vamos lá. João 17:20. Por que a unidade é importante? Porque Jesus orou para que nós fôssemos unidos. Então isso é importante. Olha só a oração de Jesus, ele vai falar o seguinte, resumindo aqui, Jesus ele ora para que nós sejamos um, porque se nós não formos um, nós não seremos capazes de manifestar o Evangelho de Cristo. É basicamente isso. Deixa eu ler rapidão para vocês aqui, João 17, versículo 20, olha só. Não peço somente por estes, aquela oração de Jesus pelos seus discípulos. Conhece esse texto? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que, finalidade, o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O que Jesus está falando aqui? Primeiro, ele quer que nós sejamos um. Segundo, qual o propósito disso? Se você for um como igreja, você vai ter a oportunidade de ser aperfeiçoado, santificado, amadurecido. E terceiro, para que o mundo conheça que Deus enviou Jesus e o amor. O mundo não vai conhecer o amor de Deus por meio de uma igreja dividida. Isso é bastante, né? É bastante óbvio, mas a gente precisa entender isso. O mundo tem que ter capacidade de entrar aqui, seja quem for essa pessoa, e ao ser impactada, né, vislumbrar a nossa unidade como irmãos em Cristo, ele reconhecer que o amor de Deus está no nosso meio. Entenderam a profundidade disso? Ele entrar aqui no meio do nosso louvor e sentir que a nossa intimidade, que o fluir que existe entre nós, a liberdade no Espírito que existe entre nós, ela comunica o amor de Deus para aquela pessoa. Isso é descrito muito bem lá em 1 Coríntios. Quando a Bíblia fala sobre os dons, né, Paulo está falando sobre os dons, ele fala que num ambiente ideal, digamos assim, de uma igreja, um descrente que entra num ambiente onde os dons espirituais estão sendo praticados, ou seja, onde existe unidade, essa pessoa ela entra, os segredos do coração dela são expostos e ela se arrepende.
essa deveria ser a reação natural de qualquer uma pessoa que entra, que pisa numa igreja. Entende a responsabilidade que a gente carrega? Jesus também fala, então, que é uma oportunidade de aperfeiçoamento. Então, irmão, ninguém amadurece, ninguém é aperfeiçoado fora da unidade. Você não vai crescer sozinho, isso não existe. Não existe essa de, vou ler minha Bíblia em casa, vou assistir o culto domingo e tá bom por isso aí. Não vai, você não vai amadurecer. Porque a única forma de você transmitir aquilo que Deus te deu é estando em contato com alguém. É abençoando a vida de alguém. É encostando em alguém, é impondo as mãos sobre alguém. Então não existe amadurecimento fora do corpo, fora dessa unidade. Se eu acho que eu consigo fazer isso, eu estou sendo uma pessoa presunçosa, orgulhosa, soberba. Eu preciso reconhecer que eu preciso estar unido com alguém, que eu preciso ter comunhão com os meus irmãos, eu preciso de relacionamento. E não é por carência, é por humildade de saber que eu não sei tudo, eu não tenho tudo, e que nós somos um corpo. Lá em 1 Coríntios 12, Paulo ele vai falar assim, olha só, nesse contexto de dons e tudo mais, né? 1 Coríntios 12, no versículo 12, ele diz assim, vou ler o versículo 21. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Eu não prego. Eu não sei, me converti esse ano. Irmão, todo mundo é capaz de ser usado por Deus. Deus usou até uma mula, não é verdade? Então, primeiro, entenda que você tem uma função no corpo. Busque qual é a sua função no corpo. E se esforce para ter relacionamento. A Bíblia está falando o seguinte, nós somos um corpo. Um é o braço, outro é a mão, outro é o pé, outro é a orelha, outro é o olho, outro é a cabeça. E ele está falando, o olho não pode se achar no direito de dizer, não preciso da cabeça. Não, você não tem esse direito. Eu não posso achar que o meu irmão não tem algo para me acrescentar. Porque não é, realmente, eu não tenho nada a acrescentar na vida de ninguém. Mas quando eu dou espaço para o Espírito Santo agir por meio de mim, aí eu tenho algo a acrescentar. E aí qualquer um tem algo a acrescentar se tiver esse fluir do Espírito dentro de si. Outro ponto, vamos passando aí. Existem bênçãos divinas que estão reservadas apenas para um ambiente de unidade e comunhão. Esse é, bênçãos reservadas. Esse é um salmo muito famoso. Quem sabe o que está escrito nesse salmo aí? Vamos ver se vocês são crentes mesmo. Não, pastor não vale. O pastor já abriu a boca aqui. Quem sabe? Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em quê? Em união. Ele vai falar lá, é como o óleo precioso que desce da árvore. O que ele fala no final? Ele fala assim, ali aonde? Nessa unidade, nessa comunhão, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, Deus ele está nos mostrando que quando nós vivemos em união, em comunhão, em unidade, existem bênçãos reservadas para esse ambiente. Irmão, você quer ver, vou usar aqui o exemplo do Pedro. Por que o povo judeu é extremamente próspero? Isso não passa pela unidade? Você vai poder dizer para mim, né? Eu estava conversando esses dias com alguém e ele falou isso aí. Cara, o judeu, ele vai para qualquer lugar, se ele precisar negociar com 3 pessoas e uma delas é judeu, ele vai negociar com quem? Com o judeu, não é isso aí? Quem já foi em Foz do Iguaçu aqui? O que mais tem lá em Foz do Iguaçu? Árabe e muçulmano. Lá em Foz do Iguaçu, para quem não sabe, tem a maior mesquita da América Latina hoje. E Foz do Iguaçu está sendo tomada pelos muçulmanos. Por que eles estão crescendo tanto? Porque eles sabem valorizar o princípio da unidade. Você vai para lá, o comércio todo já é tomado pelos árabes, a culinária toda já é tomada pelos árabes. As crianças, as escolas estão cheias de árabes, porque eles têm filho, a beça, né? Mas eles têm esse princípio da unidade, de cuidar um do outro. De ver um irmão passando de necessidade, ele pega esse cara
coloca na empresa dele, pega esse cara, bota para trabalhar para ele. Então, é como eu falei, o princípio da unidade, ele funciona para qualquer um, seja para bem, seja para mal. Então, a gente não pode desperdiçar isso aí. Quem está perdendo no fundo, somos nós como igreja. De avançar o reino de Deus, de prosperar a igreja, de crescer a igreja, mas de um crescimento saudável, como nós estamos falando aqui, né? Vamos avançar aí. Divisões, facções e sectarismo. Provérbios 6 vai dizer que é um versículo famoso de Deus que fala assim, ó, Deus odeia, não sei se são 6 ou 7 coisas, mas a última ele abomina com o coração dele. Ele vai falar que isso é o quê? É o irmão que levanta, deixa eu ler para não falar heresia aqui. Provérbios 6, versículo 16. Hã? Isso. Esqueci agora de cabeça. Provérbios 6, 16. Grava esse versículo aqui, olha, é muito forte. Ninguém é fofoqueiro aqui na igreja, então tá tudo bem. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. E a 7ª que ele odeia e detesta, sua alma detesta, é assim, ó: testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Isso é muito forte, né? Então, irmão, se tem uma coisa que o diabo ele com certeza vai querer fazer e plantar no meio da igreja, é o quê? Divisão, facção e sectarismo. O que é sectarismo? Sectarismo é ser uma pessoa sectária, a raiz da palavra ali é de seita, né? É tipo assim, eu sou muito crente, aí eu começo pego ali as minhas doutrinas e tal, e aí quem não adere às minhas doutrinas e tal, você não faz parte desse grupo aí, você começa a se isolar, né? Mas é muito importante a gente entender bem a diferença entre divisão, facção e discordância. Discordância, irmão, sempre vai ter. Sempre vai ter um arminiano e o calvinista, sempre vai ter o que acredita no batismo, não batiza criança, não batiza criança, tem o, quem mais? Não vou falar muito, senão começa essa polêmica aqui, né? Mas de discordância, irmão, a gente vai ter, porque vão existir inúmeras interpretações para coisas diferentes, né? Assuntos diferentes. Mas nós precisamos ser um naquilo que realmente importa. O que importa para nós como cristãos? É amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, pregar o evangelho, é ter comunhão, é ser um, né? Nisso aí a gente não pode falhar. E a palavra está dizendo que Deus ele odeia essa questão da divisão, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, vai dizer o seguinte: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe que há brigas entre vocês. Aí ele fala: não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então Paulo está falando, pelo amor de Deus, sejam unidos, tenham uma forma de pensar, tenham um só propósito. Busquem esse propósito no Espírito. Toda facção, toda divisão, ela nasce na carne. Porque a unidade da igreja, ela é dirigida por quem? Pelo Espírito. Então se eu buscar em Deus o que ele tem para o Ministério das Mulheres, o que ele tem para o Ministério Infantil, o que ele tem para o presbitério, o que ele tem para a igreja como um todo, para a família, eu vou ter unidade de espírito. Agora, se eu começar a fazer projetos que nascem no meu coração, aí eu vou entrar em problemas de divisão, de facção, de intriga, fofoca. Isso é perigoso. Mais um texto para reforçar isso, Filipenses capítulo 2, versículo 2 a 4. Ele diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade,
cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então ele está falando o seguinte, olha, a divisão nasce num ambiente onde cada um está buscando o seu. Cada um quer saber só do seu. Eu entro aqui na igreja e eu estou preocupado em ser abençoado. Eu estou preocupado em ouvir uma boa palavra. Eu estou preocupado em receber. Essa pessoa, ela não tem nada para doar, não tem nada para oferecer. Então ela nunca vai ser capaz de ter unidade com ninguém. Isso é um conceito importante porque a gente vive numa sociedade hoje, né, nessa onda de desenvolvimento pessoal e tudo mais, onde você vai ser estimulado até de forma inconsciente a se relacionar somente com pessoas que vão fazer o quê? Que vão te dar algum tipo de retorno. Não é isso que você vai ouvir? Se você ouvir esses palestrantes hoje, você vai dizer, você é a média das 5 pessoas, né, não sei o quê, então cuidado com quem se relaciona e tal. Beleza, isso é importante? Isso é importante. Só que eu tenho que ter muito cuidado para não começar a me tornar uma pessoa que só sou capaz de me relacionar, de ouvir, de ter tempo com alguém que vai me dar algo em troca. Eu só me relaciono com o dom porque o dom ele é uma abertura de um networking para eu ter, né, uma bênção na minha empresa e tal. Beleza. Aí eu vou no fulano de tal, no Zezinho. O Zezinho está endividado. O Zezinho está com problema no casamento. O Zezinho está passando dificuldade, está com problema de saúde. Para que eu vou me relacionar com o Zezinho? Ele não tem nada para me oferecer? Então isso é um perigo, é um sofisma que a gente não pode cair dentro da igreja. Porque senão quem vai abraçar o moribundo que entrar aqui? Né? Paulo ele fala isso. Paulo ou Tiago? Agora acho que é Tiago. Ele fala, olha só, a gente não pode fazer acepção de pessoas ao ponto de entrar uma pessoa, né, que está passando necessidade na igreja e a gente simplesmente ignorar. Isso vai refletir justamente o que? Essa mentalidade mundana na nossa cabeça. A gente começa a perder a alma, a gente começa a perder a capacidade de ter misericórdia, de ter compaixão, porque a nossa única motivação para se relacionar, para ter unidade, para ter comunhão, é se eu vou receber algo em troca. Não, vou conversar com esse irmão aqui porque eu acho que ele vai ser um bom negócio, ele tem algo a oferecer para mim, então eu vou chamar ele para lá em casa. E se ele não tiver nada para oferecer, só problema, você vai abrir a porta da sua casa para ouvir ele? Esse que é o grande desafio do cristão. Esse é o seu grande desafio. Quantas vezes você já se relacionou com alguém que não tinha nada para te oferecer? Então repense isso, né? Isso é um perigo. A gente não pode cair nessa mentalidade, porque o próprio Deus, né? Ele fez isso com a gente. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos o quê? Pecadores, inimigos de Deus. Ou seja, eu e você não tinha nada para oferecer para Deus. Mas Deus foi lá, se anulou, mandou o filho dele para morrer por mim e por você. Aí agora que eu sou salvo, eu não quero me relacionar com esse tipo de gente. Então tome muito cuidado, para que você não se torne uma pessoa interesseira de forma inconsciente. Esse dia fui na padaria, aí eu passei na frente da padaria e tinha uma irmã em Cristo lá, vendendo os tapetes lá, desesperado para pagar o aluguel. E aí eu senti incômodo no meu espírito, né? Aí eu entrei, não falei nada. Aí quando eu voltei, aí eu falei para ela, Deus falou para eu te abençoar aqui e tal, não sei o quê. Aí ela começou a chorar e não sei o quê e tal. Aí fui lá, fiz uma oferta na vida dela, mas você via claramente que, tipo assim, se eu simplesmente olhasse para aquela mulher como mais uma pedinte, talvez a minha alma não fosse capaz de se compadecer. Entende? Agora, a partir do momento que eu olhei para ela como uma irmã em Cristo, aí não tem como você não se compadecer. Porque igual eu falei, se você for capaz de olhar, né, para essas pessoas na rua como se fosse seu irmão, aí você vai chorar toda vez que sair de casa, né? Então, irmão, não perca essa sensibilidade, essa capacidade de olhar para o outro, e inicialmente, né, aqui não falando num contexto de igreja, de olhar para o seu irmão com essa sensibilidade espiritual. Ser capaz de penetrar os olhos, né, e enxergar a alma dele, enxergar o espírito, enxergar como que ele está se sentindo. A gente não pode perder essa capacidade.
Senão se torna pessoas frias, pessoas, sabe, sem alma, pessoas incapazes de amar, porque a gente não vê mais sentido em amar quem não vai dar retorno para a gente. Estamos caminhando já para o final. Eu queria ler Atos, capítulo 4, versículo 32 a 35. A igreja primitiva sempre vai ser um norte, né, um modelo de como a gente deve se relacionar. E esse texto ele vai falar sobre isso, a comunidade cristã. Atos 4, versículo 32 vai dizer o seguinte: da multidão dos que creram era um, o coração e a alma. Unidade de espírito, unidade de propósito, né? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Aqui ele está mostrando, né, principalmente, a provisão financeira e material, né, mas eu estendo isso. A igreja ela deve ter unidade tal a ponto de que as necessidades dos membros da igreja, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja qual for a necessidade, ela seja suprida pela própria igreja. Então a Bíblia está falando lá que na igreja de Atos, só que o requisito para isso ele fala, ó, eles eram um coração e uma alma, mesmo sentimento, mesmo propósito. Então chegava alguém em necessidade, chegava alguém com problema, rapidamente alguém apresentava uma provisão. E essa é a forma que Deus escolheu para suprir as necessidades do seu povo, por meio do corpo. Ele pode muito bem mandar maná do céu, só que aí fica muito fácil, digamos assim, né? Ele quer que eu e você sejamos esse canal de bênção. Então nós precisamos amadurecer essa ideia. Eu tenho algo a oferecer, eu posso oferecer mais. E isso entra em conflito com o que o mundo pensa, igual o José falou, né? O mundo vai falar, ó, não, para que você vai se relacionar com essas pessoas que estão precisando de alguma coisa? Não tem nada para te oferecer. Vai perder seu tempo. Mas Deus está falando que é exatamente quando você faz isso, que Ele vai prover as suas necessidades, que Ele vai te abençoar. Ele está falando, ó, você quer ganhar? Você tem que perder. Vai perder seu tempo, vai perder seus cabelos, vai perder seu, né? Vai ter que perder. Então, meus irmãos, para a gente finalizar, na verdadeira unidade existe alma, existe sensibilidade, existe compaixão, existem lágrimas, existem abraços, existe confronto e existe perdão. Quais dessas palavras você praticou recentemente com algum irmão seu? Algum irmão na fé, alguém que está do seu lado? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas por alguém? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas por alguém que precisava de Cristo, precisava ser, né, tocado? Porque é muito fácil a gente chorar quando a gente está passando por dificuldade. Essa semana eu ouvi uma pregação, uma palavra muito forte, ele fala assim, derramar lágrimas, até um cachorro, se eu pegar e pisar nele, ele vai derramar lágrimas. Agora, o meu desafio como cristão é ter a capacidade de derramar lágrimas para uma pessoa que não tem nada para me oferecer. Para alguém que está chorando, está precisando de Cristo, está desesperado, está em depressão, está beirando suicídio. Qual foi a última vez que eu tive a capacidade de ter essa sensibilidade? Então esse é o meu, esse é o seu, esse é o nosso desafio. E como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos construir isso? Sendo intencionais. Isso não é da noite para o dia, obviamente, isso é uma construção, mas se a gente não começar, a gente nunca vai viver isso.
E é óbvio, meu irmão, que você não vai viver isso com todo mundo, né? A gente tem o quê? Sei lá, vamos supor que a gente tenha 100 pessoas aqui dentro. Eu vou ter, obviamente, pessoas com quem eu vou ter mais intimidade. Toda semana o Roberto está lá em casa, eu estou na casa dele, o Thiago está lá em casa, eu estou na casa dele, o Silvão trabalha comigo, aí o Fio vê muitas vezes o Zé e tal. Isso é normal. Mas eu não posso me reduzir a ter unidade somente com os meus chegados ali. Não, eu tenho que ser intencional com outras pessoas. Então faça esse desafio. Vou começar com coisas simples. Cadê os visitantes aqui? Levanta o braço, os visitantes. Então, ó. Se vocês forem embora hoje sem serem abraçados, a culpa é nossa, beleza? Então começa assim, ó. Viu o visitante? Vai lá e abraça ele. Olha bem no olho dele assim, ó. Fala assim, ó, Jesus te ama. Coisa simples. Dá um abraço nele, ora por ele. Pega o celular dele. Outra coisa simples, chama alguém para ir na sua casa, né? Eu gosto de estrogonofe. Então, quem quiser me chamar, estrogonofe é uma boa. Picanha, churrasco. Mas chama alguém para ir na sua casa, para comer, para ter um tempo, né? Vê ali quem que está vivendo a mesma fase da sua vida. Esses dias cadê o Jonathan? O Jonathan foi lá em casa, né? O Jonathan está com criança pequena. Vamos lá conversar sobre criança, vamos ver esse negócio aí. Você já é tricoroado? Vamos pegar uma experiência. Mas é isso, é você se relacionar de forma intencional. Senão a gente se torna vazio no nosso relacionamento, né? É aquele pai do Senhor, ei, tudo bem? A pessoa está morrendo, está chorando por dentro, você está ali, pai do Senhor, tudo certo, tranquilo, tudo tranquilo. Vai para cada um para o seu canto, para sua casa e acabou. Não pode ser assim, né? Concorda comigo ou não? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, estimular vocês a serem intencionais nisso. Como que eu posso fazer isso? Irmão, tem PG toda semana, tem aí, ó, evento de casais, tem, né, o próprio culto para você ficar mais atento, né, para quem está do seu lado, enfim. Mas se a gente não se esforçar e não tiver intencionalidade, a gente nunca vai ser um. A gente vai ser só número, só juntamento. Só isso, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja um. E aí, voltando lá para o texto base, lá em Gênesis. Se a gente for um, imagina o povo ruim lá de Babel, né? A Bíblia diz que não haverá restrições para o que Deus colocar no nosso coração. Amém?